São Paulo tem ideia e descobre preço por contratação de centroavante André Silva. Vamos comentar sobre essa situação aí. Temos ótimas notícias aí no São Paulo. Vamos repercutir mais aí, evidentemente, a questão do Rames Rodrigues aí no São Paulo, que ficou. Tem mais bastidores aí, já tá o Rafinha aí fazendo aí um trabalho nos bastidores para ter essa reviravolta, meu querido. Eu faço o Dorival Júnior, tá falando aí do São Paulo, meu querido. Isso e muito mais você vai acompanhar aqui nesse vídeo. Caso você, meu querido, tá chegando no canal e caiu de paraquedas, é novo, se inscreve aí, ativa o sininho e deixa seu like, que é muito importante aqui pro crescimento do canal. Belezinha? Então vamos aí para as notícias do São Paulo, rapaziada. E o negócio é o seguinte, tá? Quarta-feira aí de muito treino no CT da Barra Funda, São Paulo encerrou aí mais um dia de treino, onde o São Paulo se prepara para enfrentar o Guarani no próximo domingo, fora de casa, em Campinas, tá? E vamos lá falar do treino de hoje, porque tivemos boas notícias, tá? Informação aqui do Eduardo Afonso. Treino desta quarta-feira no CT. Após o aquecimento, Thiago Carpini e sua comissão técnica comandaram atividades voltadas para o setor defensivo. Tá precisando, viu? Porque contra o Bragantino, não só contra o Bragantino, né? Contra o Bragantino foi o último jogo. O que tava uma zona, o sistema defensivo de São Paulo, era uma loucura, tá? Os dois gols lá com falha defensiva, os caras batendo cabeça, tava horrível, tá? Houve também um trabalho de aprimoramento na última linha de quadro. Na sequência, um exercício com situações de ataque contra a defesa, em que os defensores trabalhavam sempre em inferioridade numérica em relação aos atacantes, tá? Essas aí foram as atividades que o Carpini comandou hoje no treino do São Paulo, tá? Agora, vamos falar aí sobre os jogadores individualmente, porque temos boas notícias, rapaz. É isso mesmo, ó. O Wellington Rato recuperado, tá? Recuperado de uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, e o Igor Vinícius, também recuperado de um edema na coxa direita, participaram de toda a atividade com os demais companheiros e fica à disposição para Thiago Carpini. A dupla deve ser titular do São Paulo contra o Guarani, tá? Informação aí do Globoesporte.com. A gente chegou a comentar com vocês no vídeo mais cedo, né, sobre a questão do treino de ontem, que o Igor Vinícius já havia treinado aí normalmente o grupo, já está 100% recuperado aí. E agora também vai ser essa ótima notícia, nosso querido Mouse, que faz falta, tá? O queira ou não, o Mouse faz falta, nosso querido Wellington Rato aí, tá titular do time, faz falta, tá recuperado aí, treinou normalmente com o grupo, e segundo o Globoesporte.com, ambos devem voltar já pro time titular do São Paulo no domingo contra o Guarani. Tá, rapaziada? O Carpini, né, até depois do jogo contra o Bragantino, ele falou dessa semana livre que o time vai ter para treinar e falou que esperava contar com o Wellington Rato, com o Igor Vinícius e com o Lucas, tá? Lucas e Rodriguinho fizeram um trabalho com a preparação física e ainda demanda cuidados, tá? O Lucas tá num estágio um pouco atrás do Igor Vinícius e do Wellington Rato, tá? A gente não sabe se ele vai jogar contra o Guarani aí não, diferente do Rato e do Igor Vinícius, que vão estar disponíveis. Rodrigo Nestor, Moreira e Rafinha fizeram tratamento com fisioterapia, tá? Esses estão mais atrás ainda do Lucas, tá? Então, Igor e Rato tranquilos, recuperados. O próximo aí é o Lucas, né? E mais atrás ainda tá o Nestor, o Moreira e o Rafinha. Esses três a gente não tem nenhuma previsão de volta, tá? O Lucas, até mesmo se o Lucas não voltar contra o Guarani, tá? Daqui a pouco ele voltou contra a Inter de Limeira ou contra o Palmeiras, tá? O Lucas daqui a pouco tá de volta. Agora, Natan, Nestor, Moreira e Rafinha, a gente não faz ideia de quando esses caras vão voltar, tá? Eles podem voltar daqui a pouco, pode demorar mais um tempo, enfim, são incógnitas aí, tá? Bom, rapaziada, a gente teve a questão do Rames Rodrigues, toda essa reviravolta aí, como todo mundo já sabe, né? E olha só, Lucas publica foto ao lado de Rames Rodrigues no São Paulo. O atacante Lucas Moura, nesta quarta-feira, publicou uma foto ao lado de Rames Rodrigues, que acertou a sua permanência no São Paulo depois de ter demonstrado interesse em deixar o clube. Na publicação,
Lucas e Rames Rodrigues aparecem sorridentes nas dependências do CT da Barra Funda. O atacante, ídolo tricolor, escreveu "se queda" em espanhol, traduzindo para português significa fica. Ele fica. Realmente hoje de manhã a gente teve aí essa publicação do Lucas, né, cara? Postou uma foto do Lucas e o Rames, os dois lá se abraçando, sorridente aí. Ele postou "se queda", que significa fica aí. Ele fica. Isso aqui, cara, tem uma questão importante que às vezes a gente passa despercebido e nem percebe, cara. A gente deixa passar. Essa publicação do Lucas, cara, a gente teve aí, ele postou "se queda" e postou lá um emoji dando risada, né? Ele fica, um emoji lá dando risada. Aí o Ferreirinha comentou, o Caleri comentou, a grande maioria dos jogadores curtiram o post aí que o Lucas postou com o Rames Rodrigues. Cara, isso aqui mostra, né? Os caras estão levando um tom de brincadeira, né? Postando emoji, o Rames foi lá e comentou também um emoji dando risada, os caras estão levando na brincadeira, brincando com essa situação aí, como se fosse algo mais leve, sabe? Uma brincadeira, e pô, ele vai ficar aqui, não sei o que, aí ele posta um emoji na risada, o Rames vai lá também, os outros jogadores comentam, então os caras levaram isso aí com uma maneira mais leve, e isso significa justamente aquilo que a gente vem comentando aqui, que o Muricy fala. Ele se dá bem com todo mundo, cara, tá? Ele se dá bem com todo mundo, ele é um cara profissional, tá? Ele não tem nenhum tipo de problema com nenhum jogador, com diretoria, tá, irmão? O comportamento dele é muito bom, tá? Os jogadores adoram ele tem um ótimo relacionamento com todo mundo. Ele não é aquele jogador que tumultua o elenco, que arruma intriga com o jogador, muito pelo contrário, todo mundo gosta dele. Inclusive, antes da gente ter essa reviravolta ficar, nessa semana que a gente teve, semana passada, estavam os jogadores postando foto com ele, o Michel Araújo postando foto com ele, normal, pô, ele tava lá treinando com o grupo. Em nenhum momento ele parou de treinar com o grupo, tá? Ele treinou com todo mundo, tá? A atividade que ele tá tendo hoje é a mesma que ele vinha tendo aí nas últimas semanas, tá? Porque ele não ficou afastado, ou treinando separado aí. Isso aqui é importante, né? Porque se o Rames Rodrigues fosse aquele cara mal no sentido de atrapalhar o grupo, de tumultuar, de querer arrumar briga, de querer atrapalhar, isso seria muito prejudicial para o São Paulo. Mas quando isso é o inverso, ao contrário, a gente tem que comentar também, né? E é bem interessante isso aí, né, cara? Que não é à toa que ele pediu desculpa por não ter ido viajado para BH, a gente vai comentar mais sobre isso daqui a pouco, e tipo assim, o grupo aceitou aí numa boa, né? Apesar que o Muricy falou que todo mundo lá ficou sentido com ele, por ele não ter ido, sentido justamente porque todo mundo gosta dele, né? Ninguém lá tem raiva dele, né? E eles ficaram tristes porque ele não foi para BH e ele se desculpou. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa questão aí do Rames Rodrigues, tá? Então esse post do Lucas é interessante, cara, tá? Interessante aí, tá? Muito interessante. Bom, o Dorival Júnior, rapaz, é técnico aí da seleção brasileira e ex-técnico de São Paulo, né? Ele deu uma entrevista aí e falou sobre a Supercopa. O Dorival, que estava lá em BH, estava no Mineirão, assistiu o jogo, acompanhou o jogo lá do São Paulo com o Palmeiras, né? Ele que foi um dos responsáveis, São Paulo tá lá na Supercopa, até porque ele foi o técnico aí, campeão da Copa do Brasil, ó. Dorival diz que tem participação em conquista da Supercopa do Brasil do São Paulo. Em entrevista ao Band Esportes, o treinador foi questionado se teve algum dedo no título recente do clube e destacou a postura que o elenco deve ter no futuro para seguir almejando outras taças, tá? Aí no Band Esportes, o Muricy, o Dorival falou o seguinte, abre aspas: "Você deixa alguma coisa, é natural, mas o principal é que os jogadores não perderam a vontade de buscar algo além de uma apresentação. É um espírito que se renova em um momento como esse, já que o clube vinha há alguns anos buscando uma conquista importante. Ela acabou acontecendo. Eu pontuava, não achem que isso é o suficiente. Continuem buscando outros resultados. Uma equipe campeã às vezes acontece momentaneamente, mas um time vencedor tem que estar em todas as competições e entrar para brigar no mínimo pelas 4 primeiras posições. Aí você muda a condição. Acredito que grandes equipes não podem fugir disso." Fecha aspas aí para o Dorival Júnior, tá? Eu achei esse ponto aqui interessante que ele fala, né, que ele passou aí para ele, né, cara? Não basta ter só apenas uma apresentação, cara. Tem que conquistar, tem que ter esse espírito aí de conquistar.
E querendo ou não, tá? Querendo ou não, porque tem muita gente que não gosta do Dorival, né, cara? Eu vi muitos torcedores do São Paulo falando que era uma boa, que ele tinha que ir embora mesmo pra seleção, que era uma boa ele ir embora, perder ele aí, é o que eu acho que é um absurdo completamente, tá? O Dorival, obviamente, foi um dos caras aí que fez, cara, mudar a chavinha, mudar a mentalidade aí do elenco do São Paulo, né, cara? Ele teve participação nisso, o Lucas também teve, evidentemente, mas o Dorival foi um dos grandes responsáveis aí pela virada de chave aí do São Paulo, e evidentemente ele comentando que teve, né, querendo ou não, ele deixa alguma coisa ali natural, até porque para chegar na Supercopa você tem que ganhar o Brasileirão ou a Copa do Brasil, e ele foi o técnico que ganhou a Copa do Brasil, então evidentemente que ele tem méritos nisso aí também. Isso tudo que ele falou é importante, cara, a questão do espírito, tá? Não é só questão de apresentar, tem que ganhar, irmão, tem que buscar. E quando você conquista, irmão, você tem que ir pra cima pra buscar cada vez mais. Não pode parar. Ah, ganhei a Copa do Brasil. Legal, agora vamos buscar de novo a Copa do Brasil, o Brasileiro, a Libertadores, tá? Sempre querer mais, tá? Sempre querer mais. Ainda mais de um time do tamanho de São Paulo que ficou tanto tempo sem conquistar, tá? Eu gosto muito do Dorival, fiquei chateado que ele saiu, evidentemente, aí. Apesar que eu entendi, tá? Não achei que foi uma traição dele. Aí não, tá? Que eu não acho que dá pra entender ele ter ido aí pra seleção brasileira, né, cara? Mas enfim, é isso. Vamos agora voltar ao assunto Rames Rodrigues, tá, rapaziada? Porque é aquela questão que a gente comentou, que ele vai ficar aí, todo mundo sabe, mas, cara, toda hora saem notícias aí importantes dos bastidores da situação aí que foi o Rames Rodrigues, tá? Vamos lá. Informação do Globoesporte.com, mais alguns detalhes aqui importantes, olha só. Quando pediu para sair, o Rames Rodrigues até topava não receber os salários dos meses que não seriam cumpridos, mas ele não abria mão dos meses trabalhados. O valor gira em torno de 10 milhões de reais, que é aquela questão que a gente comentou com vocês da dívida que o São Paulo tem com ele, né? Que é de direitos de imagem e de luvas que não foram pagos desde que ele chegou. Isso tudo, né, juntando tudo aí, o São Paulo deve mais ou menos 10 milhões de reais para ele. Aí ele que quis sair, quis resistir o contrato do São Paulo, e ele falou, ó, quero sair, eu abro mão do que eu tenho para receber para frente, mas os meses passados que o São Paulo me deve, eu quero receber, tá? Foi isso, que gira aí em torno de 10 milhões de reais. Porém, sem acordo com o clube e sem propostas para sair, e vendo todas as janelas de transferências do mundo perto de fechar, Rames pediu ao São Paulo para ficar. O jogador conversou com os líderes do elenco e mostrou arrependimento por não ter viajado com a delegação para acompanhar o time na Supercopa em Belo Horizonte. O São Paulo, sabendo da importância que o Rames pode ter, o aceitou de volta. Pesou também o comportamento do meia nos treinos. Mesmo após pedir para sair, ele mostrou comprometimento nas atividades e não tumultuou o ambiente, tá? Informações aí do Globoesporte.com, tá? Então, essa era a situação aí do Rames Rodrigues. Ele queria ir embora, mas ele queria receber o que ele tinha para receber dos meses passados, que gira em 10 milhões de reais. E evidentemente, quando ele pede para sair, cara, eu quero rescindir o contrato do São Paulo. Ele passa uma mensagem pro mercado. Opa, tá rescindindo, irmão? Aí já vai aparecer clube para mim. Acabou. Deve ter chegado proposta para ele, obviamente, porque é o Rames Rodrigues, mas provavelmente não chegou a proposta que ele imaginava. Caramba, uma grande proposta, aquela que ele vai ficar louco para ir, que vai chamar a atenção dele. Essa não chegou. Se chegou, não agradou muito ele aí não. E eu tava assistindo o Band Esportes hoje, o G4 lá com o Arnaldo, com o Tirone, lá com a Marília Ruiz, e o Arnaldo tava falando um negócio que era verdade, né? Pra ele, cara, o bom é ficar no São Paulo, porque queira ou não, a prioridade do Rames Rodrigues esse ano é a Copa América, pela seleção, tá? E ele tá no São Paulo é bom, a não ser que ele tivesse uma grande proposta pra ele jogar em um grande clube, coisa que não aconteceu, porque senão ele tinha ido. Ele não tinha ficado aí no São Paulo, tá? E, rapaziada, o Arnaldo Ribeiro traz uma informação aqui, bem interessante, tá? Aí, um dos principais bastidores aí da reviravolta do Rames, que é em relação a Rafinha que é amigo pessoal aí do Rames desde a época de Bayern de Munique. Olha só, o Rames Rodrigues ligou para o Rafinha pedindo para conversar com os jogadores. O colombiano chegou mais cedo no treino e conversou com os atletas e pediu desculpa por não ter ido para BH, tá? Quando a diretoria chegou,
no dia em que foi discutida a rescisão, o Rames se reuniu com os diretores de Carpini para afirmar que queria ficar, tá? Então esse é o bastidor mais importante que a gente tem aí, que o Arnaldo Ribeiro traz, tá? Ele se arrependeu de ter ido para BH, não chegou nenhuma grande proposta, ele foi lá e falou: Rafinha, pô, vamos arrumar uma conversa com os jogadores para eu pedir desculpa. Óbvio que não foi nesse tom, né? Só dando um exemplo aqui. Ele ligou pro Rafinha intermediar ali uma conversa do Rames com o elenco do São Paulo para ele pedir desculpa por ter ido para BH. Tá? Ele chegou cedo, conversou, aí depois quando chegou a diretoria, Carpini ele falou: ó, quero ficar, já pedi desculpa pro elenco e foi pedir desculpa também para a diretoria lá do São Paulo por não ter ido para BH, tá? Então esse aqui é um ponto importante, cara. É impressionante como o Rafinha ele é importante pro São Paulo, né, cara? A liderança dele, né, cara? Ele ajuda também em contratações, o próprio Rames também ajudou a trazer aí, né, cara? Né, que é amigo pessoal dele. Cara, o Rafinha ele é um capitão, ele é um líder em todos os aspectos. Outro detalhe importante, como todo mundo viu, acho que até teve uma repercussão gigantesca, a entrevista que o Rafinha deu para a TNT na semana passada, no dia do jogo contra o Santos, que teve São Paulo Santos que a gente acabou perdendo aí, no dia daquele jogo contra o Santos, antes do jogo aí, algumas horas antes do jogo, o Rafinha deu uma entrevista para a TNT, e ele falou: eu amo o Rames, eu adoro, ele é meu parceiro, o que ele precisar, irmão, eu ajudo ele. Só que para ele jogar, tem que ter um esquema favorável para ele. E ele falou: ó, eu tentei convencer o Rames para ir para BH para a Supercopa, falei: pô, vamos lá, vai ser rapidinho, amanhã você já volta. Ele disse que tentou convencer o Rames a viajar, mas ele não quis. Aí o Arnaldo também trouxe essa informação, esse bastidor, de que o Rames viu essa entrevista do Rafinha falando sobre ele, né, cara? Ele se arrependeu, depois ligou pro Rafinha e aí pediu para conversar com o elenco, né? E o Rafinha que intermediou essa conversa aí do Rames com os jogadores para ele poder pedir desculpa aí, né? Bastidor muito importante, tá? E o UOL também traz aqui um outro ponto importante, ó. Vontade de brilhar no São Paulo fez Rames Rodrigues voltar atrás na decisão de sair. O meia que chegou no futebol brasileiro com sede de brilhar e ser protagonista do São Paulo pensou durante os últimos dias e decidiu permanecer no clube paulista. Aquela questão que a gente comentou, né, rapaz? Como não apareceu uma grande proposta, não faria sentido algum ele sair do São Paulo. Até pra ele mesmo, né? Pro objetivo pessoal dele não faz sentido, cara. Não seria bom pra ele aí, tá? Mas enfim, vamos avançando agora, rapaziada. Vamos comentar um pouco agora sobre a questão do centroavante André Silva do Vitória de Guimarães, que a gente já vem comentando aqui com vocês nos últimos dias, tá? Do interesse do São Paulo aí no André Silva, tá? Bom, o São Paulo é interessado, todo mundo já sabe, a gente já comentou sobre isso. Olha só, o São Paulo avalia fazer uma proposta pelo atacante André Silva do Vitória de Guimarães. O clube observa há meses o brasileiro de 26 anos e uma eventual negociação é considerada difícil. Os portugueses pedem 4 milhões de euros, tá? Que se você for converter, dá 21 milhões e 300 mil reais pela contratação do jogador. Informação do André Hernan, tá? Então, o Vitória de Guimarães quer 4 milhões de euros pela contratação do centroavante André Silva, tá? André Silva quase se transferiu para o Hellas Verona da Itália por esse valor, no último dia da janela de transferências. O brasileiro chegou a viajar para concluir o acordo, mas não assinou, pois o Verona pensava que ele tinha passaporte português. Sem vaga para estrangeiro, o negócio caiu, tá? O brasileiro tem 13 gols e deu 2 assistências em 27 jogos nessa temporada pelo Vitória de Guimarães, tá? Então 13 gols e 2 assistências em 27 jogos nessa temporada, números muito bom do André Silva, tá jogando bem, valorizado, fazendo gol, tá? E esse é um dos motivos pro São Paulo tratar o negócio como difícil, porque ele tá valorizado e tá jogando bem. O São Paulo já tá observando ele há meses aí, há muito tempo. O São Paulo tem um centroavante André Silva no radar, mas vê a negociação como bastante complicada. André Silva está valorizado no clube português, com bons números nesta temporada. Outro ponto também que o São Paulo vê que é complicada a negociação. O São Paulo acredita que não conseguiria o atleta por empréstimo, tá? Então, essa questão aí. Tá jogando bem, valorizado, os caras querem 4 milhões de euros nele, e o São Paulo não acredita que eles emprestariam aí o André Silva para o São Paulo, tá? Então,
esses aí são os motivos, né, que o São Paulo acredita que é uma negociação bastante complicada. Além de ser um centroavante, que só por ser um centroavante é uma posição bem cara, né? Posição bem cara é aí. E eu não sei também, tá? É um valor caro, tá? 4 milhões de euros aí. Eu não sei também se vale a pena pagar isso aqui por ele, tá? Até mesmo São Paulo, pô, eu quero pagar os 4 milhões. Também não sei se vale a pena, tá? Porque um jogador aí, pô, ele tem 26 anos, é brasileiro, tem uma boa idade, mas é uma completa aposta para um jogador, irmão, de 21 milhões de reais, tá? 21 milhões de reais, é grana paredão, tá? Também tenho minhas dúvidas se vale a pena. Mas tem aquela questão que a gente comenta, tá? Jogador centroavante é o mais caro, o mais valorizado, o cara tá fazendo gol em boa fase aí, e eles também, né, rapaziada, assim, não tem um menor também interesse aí em vender o jogador, a não ser que paguem o que eles estão pedindo, que é os 4 milhões de euros aí. Enfim, segue a novela centroavante para ser, né, mais um jogador aí para brigar com o Caleri. Enfim, é isso, rapaziada, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.